O deslocamento do veículo é obtido por meio do acoplamento da árvore de manivelas ao sistema de transmissão, transferindo às rodas os trabalhos realizados sobre os êmbolos. Bem, agora você deve entender que o êmbolo do nosso experimento está representando os êmbolos do motor real. Se desejamos quantificar a potência do motor, precisamos conhecer qual é o máximo trabalho que cada um dos seus êmbolos é capaz de realizar. Para isso, precisamos conhecer qual é a máxima quantidade de calor que o combustível que está presente no cilindro é capaz de liberar. Nos experimentos, o calor que utilizamos para aquecer o gás no interior do cilindro foi obtido por uma fonte externa. No motor, o calor é obtido pela queima do combustível. A quantidade de combustível depende da quantidade de ar que é possível colocar em cada cilindro, uma vez que é necessário oxigênio presente no ar para reagir com o combustível durante a reação de combustão. Veja no motor real como podemos estimar a quantidade de ar e de combustível que é deslocada para dentro do cilindro em cada ciclo de operação. Observe o movimento dos êmbolos dentro dos cilindros. Eles estão movimentando em baixa velocidade para que possamos estudá-los. Cada um deles executa um processo específico em cada curso de subida e descida. Um desses processos é chamado processo de admissão. É esse processo que nos interessa neste momento. Nesse período de admissão, o êmbolo se desloca de cima para baixo, recebendo da atmosfera uma certa quantidade de ar. Essa quantidade depende do tamanho do cilindro. Quanto maior for o cilindro, maior será a quantidade de ar admitida. O combustível, representado pela cor amarela, é introduzido junto com o ar. Entretanto, para a nossa análise, o volume ocupado pelo combustível, por ser muito pequeno, será desprezado. Considerando esse motor com 2 litros de cilindrada total, cada um dos cilindros consegue deslocar o equivalente a meio litro de ar. A massa contida nesse volume de ar, nas condições de atmosfera ao nível do mar, é de aproximadamente meio grama de ar. A quantidade de combustível que é possível queimar com essa massa tão pequena de ar é de aproximadamente 0,04 gramas de combustível. Essa é a quantidade de combustível máxima que cada um dos cilindros pode receber em cada ciclo de operação. Uma massa muito pequena, mas o combustível tem muita energia química armazenada e essa pequena massa de 0,04 gramas, quando queimada, libera uma quantidade equivalente de calor de aproximadamente 1.500 joules no interior do cilindro. Cada ciclo de operação que corresponde aos processos de admissão, compressão, expansão e descarga permitem a introdução de um combustível e a liberação de 1.500 joules de calor no interior de cada cilindro. 1.500 joules é uma quantidade considerável de calor. Se compararmos esse calor com o trabalho realizado pelo André ao empurrar a mesa, perceberemos que é aproximadamente 3 vezes maior. Naquele exemplo, o maior trabalho realizado pelo André foi de 500 joules. E aqui, se todo o calor fosse convertido em trabalho, o êmbolo poderia realizar até 1.500 joules de trabalho. Mas sabemos que não é possível convertê-lo completamente em trabalho. Uma grande parte desse calor é rejeitado ao final do processo de expansão. Para estimar a quantidade de trabalho que esse êmbolo poderia realizar, vamos fazer uma nova observação no nosso modelo experimental. Nesse experimento, temos novamente o êmbolo preso nas suas laterais por 2 pinos. Dentro da câmara de combustão, que tem um volume idêntico ao do motor que apresentamos, está presente uma mistura correta de combustível e ar. Para que o experimento tenha uma boa aproximação com o processo executado em um motor real, vamos estabelecer que a reação de combustão promova o aquecimento do gás até que sua pressão alcance a mesma pressão do gás no cilindro do motor real. Vamos então causar a queima total desse combustível, produzindo no interior da câmara de combustão uma centelha elétrica. Como o volume é constante e fixo, a pressão se eleva fortemente no interior do cilindro. Se esse cilindro estivesse equipado com um manômetro para medida de pressão, ele indicaria, nesse momento, 70 kg por centímetro quadrado.
Essa é aproximadamente a pressão máxima no cilindro de um motor de ignição por centelha. Bem, agora temos alguns dados para estimar a máxima quantidade de trabalho que esse êmbolo será capaz de realizar. Primeiro, precisamos colocar sobre o êmbolo aqueles mesmos pesos que colocamos no exemplo anterior. Mas não se assuste, porque para equilibrar tal pressão, considerando uma área típica de êmbolos automotivos, precisaríamos de aproximadamente 3,5 toneladas de carga. 3,5 toneladas de carga significa quase 4 automóveis inteiros sobre um único êmbolo. Fica difícil realizar um experimento assim, mas vamos transformar esse enorme peso em pesos teóricos menores, capazes de representar o peso total para que nosso experimento possa ter sentido. Então, adicionaremos 56 moedas de 62,46 quilos. A soma dos pesos dessas moedas adicionado ao peso do êmbolo equivalem a aproximadamente 3.500 quilos ou 35.000 newtons. Pronto, esses são os pesos equivalentes ao peso total dos carros. Da mesma forma que no experimento anterior, vamos remover os pinos de travamento. O êmbolo agora flutua sobre o gás e podemos iniciar a remoção de cada um deles de forma progressiva. O gráfico de trabalho ao lado irá indicar a curva de expansão exponencial e a barra irá indicar o trabalho realizado. O ponto inicial do gráfico será 0 no eixo horizontal e 35.000 newtons no eixo vertical. Como obteremos um trabalho bem maior, vamos modificar a escala da barra para que seja possível mostrar até 1.500 joules de trabalho, o máximo que obteríamos com essa quantidade de calor introduzida. Deixaremos ao fundo do gráfico a curva do exemplo anterior para podermos comparar com esse novo exemplo. A forma real da curva é ligeiramente diferente dessa, mas para podermos comparar, fizemos uma mudança progressiva de escala. O comportamento da força é o mesmo. Reduz à medida que o êmbolo se desloca, mas o trabalho realizado, que corresponde à área abaixo da curva, é maior, porque as forças envolvidas são também maiores. Observe que ao final desse processo de expansão resistida, ainda resta um peso sobre o êmbolo, um indicativo de que a perda térmica aumentou. Entretanto, mesmo com essa perda, o trabalho realizado ultrapassa 500 joules, como mostra o visor e o gráfico de barra. Essa energia mecânica se compara à maior realização de trabalho do André, você se lembra? Puxando 10 quilos por 5 metros, o André também realizou 500 joules de trabalho. Não foi à toa que colocamos um exemplo como esse. É que um motor de combustão interna com 2 litros de cilindrada total realiza aproximadamente 500 joules de trabalho por ciclo em cada cilindro. Parece até incoerente como um motor realiza apenas o trabalho que um único homem consegue realizar. Mas é isso mesmo. A diferença não está no trabalho, e sim na sua potência.